noite, amigos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Deus, primeiramente, para conversarmos um pouco mais sobre o seu Evangelho. Hoje nós iremos falar sobre o tema Pedro, Pedra e Pastor, do livro Primícias do Reino, que vem a nós pela Amélia Rodrigues. Todos aqueles que já entraram em contato com esse livro percebem que ela traz passagens do Evangelho, tá? E coloca muito mais coisas que nós não conseguimos perceber no próprio Evangelho. Situações, locais, sentimentos, pensamentos. E essa história, principalmente, fala sobre Pedro. Ela ocorre após a crucificação do Mestre Jesus, tá? Ele já havia aparecido aos discípulos em um dia, em uma noite, O Pedro sai com João e outros discípulos para pescar. E eles passam a noite toda pescando e não conseguem nada. De manhã cedo, eles ouvem uma pessoa que estava na praia, tá? Falando, vocês têm algum peixe aí? Aí ele fala assim, não, nós não pescamos nenhum. Ele, jogue a rede para o lado direito. Aí eles jogam a rede e pegam tantos peixes, mas tanto peixes, que a rede quase chega a rasgar. Eles se admiram e todos percebem, é o mestre, pois Jesus já havia feito isso outra vez, principalmente Pedro, percebendo, corre, nada ao encontro de Jesus, que eles estavam no barco e tudo mais, enquanto os outros voltavam. E Jesus está lá esperando eles para comer, como nos dias antigos, e conversar. E nessa passagem, Jesus, é aquela passagem que Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, da primeira vez, responde, sim, mestre, é claro que eu amo, tu sabes que eu te amo. Vá e apacenta as minhas ovelhas. E quando eu dei o preâmbulo da Amélia Rodrigues, eu quis falar isso porque ela traz certas sutilezas de como Pedro estava se sentindo ou pensando naquele momento. Então, quando Jesus fala isso pela primeira vez, Pedro começa a pensar na vida dele e ele se sente fraco, ele se sente triste. Aí Jesus vai e pergunta novamente, Pedro, tu me amas? Aí Pedro vira e fala assim, mestre, tu sabes que eu te amo, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, mais uma vez, se sentindo mais fraco ainda, assim, gente, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou apacentar as ovelhas? E ele se lembra, Pedro, vai se lembrando dos momentos em que eles andavam junto, em que Jesus ainda estava vivo. O que acontece? As pequenas brigas, as pequenas rusgas, Jesus sabia contornar as dissidências, as discussões entre os discípulos. E Pedro não se achava capaz disso. Então veio uma certa tristeza para ele. Eis que Jesus pergunta mais uma vez, Pedro, tu me amas? E Pedro fica magoado, se sente triste, ofendido. Você precisa perguntar 3 vezes se eu amo. E Pedro chega e fala assim, mestre, tu sabes de tudo, tu sabes que eu amo. E Jesus vira e fala, vá e apacenta as minhas ovelhas. E nisso, Amélia Rodrigues nos traz algo muito importante,
pensamentos de Pedro naquela hora. Após a terceira vez em que ele fica triste, Pedro começa a se lembrar de todos os momentos em que ele passou com o Cristo. Pedro se lembra principalmente dos últimos momentos enquanto Jesus estava encarnado entre nós, que foi durante a Santa Ceia, e que Jesus fala que um deles iria trair, e Pedro fala, não, nós morreremos por você, mestre. E Jesus fala, Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Pedro fala, não, nunca, mestre, nunca te negarei. E ocorre exatamente como Jesus havia previsto. E Amélia Rodrigues nos mostra que na negação de Pedro, verbal, ele por dentro, ele estava, gente, eu estou louco, como que eu pude negar Jesus? Eu que falei que eu morreria por ele, que eu amava, que isso, que aquilo. Na primeira vez, na segunda, a mesma coisa. Na terceira, mais uma vez. E Pedro percebe que cumpriu o que Jesus havia falado. Mas a sutileza é que por dentro ele queria chegar e gritar para todos, sim, eu sou discípulo de Jesus, mesmo sabendo que naquela hora ele iria provavelmente ser condenado exatamente como foi Jesus. E Pedro se lembra exatamente disso. E Pedro percebe toda a sua fraqueza. E só que, durante esses pensamentos, depois ele se lembra como que ele foi evoluindo e tudo mais. Até chegar naquele momento em que Jesus fala, Pedro, tu me amas? Vai e apacenta as minhas ovelhas. Pedro percebe toda a trajetória, todo o caminhar dele até aquele momento. E Jesus confia nele. E Pedro se lembra que Jesus chamou ele de Cefas, Petra, calhau, pedra. E ele, até engraçado que ele se acha muito cabeça dura, porque Pedro era um homem rústico, era um homem do povo, era pescador. E Amélia Rodrigues vai falando que ele conhecia toda a lei e os profetas, via os sacerdotes pregando nas sinagogas, mas estava mais lá para as coisas simples, ele não era uma sumidade intelectual, digamos assim, como Paulo era. Paulo discursava em praça pública e tudo mais, porque ele já tinha esse perfil. Pedro não. Mas Pedro tinha um coração maravilhoso. E Jesus sabia disso. Então, nesse momento, Pedro percebe que, mesmo sendo um cabeça dura, como ele mesmo falou, um homem rústico do povo, ele realmente iria trabalhar para realmente seguir Jesus. E Jesus fala, Pedro, quando tu eras novo, tu ias e vinhas aonde queria, mas quando fores velho, irão cingir a sua mão e te levar aonde não queiras ir. E é interessante que realmente, até o final da vida, Pedro foi aquela rocha firme, aquela pedra angular da igreja de Jesus. Ele apacentou as ovelhas, e a gente vê muitas dissidências, discussões entre os discípulos nascentes, e Pedro sempre contornando, sempre liderando, sempre ponderando. E essa
é mais ou menos por alto a história que a Amélia Rodrigues nos conta. Mas eu pergunto, o que isso teria a ver com nós? Com cada um de nós que está agora aqui assistindo a esse estudo. A gente fala, Pedro, Pedro era um apóstolo. Sim, só que ele era um apóstolo tão limitado como nós. Vamos pensar, Pedro teve a companhia de Jesus durante pelo menos 3 anos. Que Pedro foi o primeiro discípulo que Jesus chamou, se eu não estou enganado, tá? Mas se eu não me engano foi. O que acontece? Mesmo com todo aquele esclarecimento, mesmo saindo para pregar, mesmo ouvindo Jesus, tanto é que na passagem bíblica, Pedro fala, Jesus ensinou muito mais coisas. Se fôssemos escrever tudo o que ele nos falou, daria vários e vários livros. Então a gente sabe que tem muito mais coisas, porque Jesus em 3 anos, a gente não pode conceber ele parado, sem ensinar um dia sequer. Não tem como. Então, Jesus ensinou muito. E o que foi escrito, ainda há muito mais coisas a serem ensinadas. Então, Pedro passou por todo esse processo. Só que na hora do testemunho, de provar que ele amava mesmo Jesus, o que ele faz? Ele nega Jesus 3 vezes. Por 3 vezes, mesmo sabendo no íntimo dele, no âmago dele, que ele não deveria de fazer isso, mesmo assim, um instinto de conservação de Pedro fala mais alto. E ele nega Jesus até por um impulso, entendeu? Um medo da morte. Medo esse natural, que a própria Joana de Ângeles vem nos falar que faz parte da nossa vida. Então, meus amigos, como é que isso poderia chegar até nós? Nós somos também esse Pedro, esse homem rústico, essa pessoa ignorante no sentido de não entender, de não saber, mas vemos no Mestre, vemos em Jesus um sol que nos ilumina e que nos mostra esse caminho a seguir. E queremos seguir, sabemos que é esse o caminho ideal. Mas entre o falar e o agir, muitas vezes há um longo caminho. E muitas vezes vamos sim cair. Vamos, como Pedro fez por 3 vezes, negar Jesus. E os espíritos superiores, eles sabem disso. Sabem porque a vida é feita de tentativas e erros. Então, nós podemos cair. O importante é que, como Pedro, a gente perceba as nossas fraquezas, perceba as nossas limitações, mas trabalhemos elas para que possamos ser hoje pessoas melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje, para irmos nos esforçando, porque só assim nós alcançaremos a perfeição que Jesus nos falou. Então, meus amigos, muitas vezes, durante a nossa vida, até negaremos Jesus, podemos, negar Jesus em atitudes várias vezes. Mas Jesus sabe que nós podemos sempre recomeçar. Chico já falou isso. Não importa, você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo final. Então, procuremos sempre olhar para as nossas atitudes, para o que nós estamos fazendo e pensar, se fosse Jesus, o que faria nessa situação e em nosso lugar? Não deixarmos o medo nos dominar, como dominou Pedro naquele momento. Procuremos
agir com sabedoria, com destemor, mas com prudência, logicamente, tá? E façamos a nossa parte, porque a Amélia não chega a aprofundar muito, mas nessa passagem também tem a parte que Pedro olha para João e fala, e ele? E Jesus fala a Pedro, o que te importa ele? Segue-me tu. Ou seja, Pedro, João tem a parte dele. Ele vai fazer o que for necessário. Quanto a você, me siga, não importe com os outros. Nós também. Não importa se o nosso irmão ou a nossa irmã está agindo de uma maneira equivocada, digamos assim. Importa o que nós faremos. Porque Jesus falou, a cada um será dado segundo as suas obras, e não as obras do seu vizinho, tá? Ou do seu irmão. Então, meus amigos, por hoje, essas as reflexões que eu gostaria de deixar para nós. Nós estamos nos aproximando do Natal, né? Que é o aniversário de Cristo, tá? E que a gente possa aproveitar essa época para fazer uma reflexão de como nós estamos agindo, tá? De como nós estamos vivendo. Será que estamos fazendo tudo o que nós podemos fazer na nossa limitação para sermos realmente discípulos de Jesus? Ou estamos fugindo com medo de algo? Medo natural esse, mas que precisamos ter confiança no Altíssimo e marchar desassombradamente para fazermos cada um de nós a nossa parte. Muito obrigado, um bom Natal e um bom fim de ano para todos nós. Que assim seja, graças a Deus.